Antes da gente começar, queria só verificar aqui, do GT de segurança já temos presentes? Se puderem se identificar. Sim, Alexandre aqui. Opa, tudo bem, Alexandre? Douglas aqui também. João, aqui. Fernando aqui. Maravilha, maravilha. Bom, então acho que já para uma agenda marcada com pouca antecedência, acho que já temos até bastante gente, né? Primeiro, obrigado a todos pela presença. Em função aí do nosso calendário aí apertado, a gente achou que seria produtivo ou poderia ajudar aí algumas instituições a gente marcar essa agenda para conseguir esclarecer algumas dúvidas, né? Então, a gente abriu esse espaço. Ontem a gente disparou uma comunicação para quem quisesse antecipar aí algumas dúvidas, né? Mas aí a ideia é a gente trazer aqui as principais dúvidas sobre o processo de certificação de segurança. E a gente tem aqui a presença aí do GT de segurança para ajudar aí nos esclarecimentos, né? Então, da mesma forma que a gente fez algumas outras sessões, acho que a gente pode ir seguindo aí a sequência, né, de mãozinhas levantadas e aí a gente vai encaminhando aqui para o pessoal para esclarecendo. Não sei se alguém do GT de Segurança quer fazer alguma introdução, mas, enfim, também deixo aberto aqui. O Raoni e João aqui lá do GTSEG, tem alguns colegas, alguns membros aqui, tá? Eu entendo que aqui a gente entra com o suporte e a pauta fica com vocês aí, tá bom? Beleza, beleza. Tá ótimo. Alguém quer começar com alguma dúvida? Raoni, a gente recebeu algumas dúvidas por e-mail, 2 dúvidas por e-mail. Acho que a gente poderia iniciar a discussão com elas. O que você acha? Tá bom. Posso até projetar aqui, pessoal, se facilitar para vocês. Colocando aqui na tela, então, duas perguntas que a gente recebeu. Uma da Valéria Lobo Soares, do Banco Original, e outra da Raquel Ferrari, do Banco do Brasil. Então, começando aqui pela primeira pergunta. Deixa eu expandir. Para atender os requisitos de segurança do Open Banking Brasil, a solução da empresa Sensidia utiliza um servidor de autorização de um fornecedor com experiência no Open Banking UK, Glue Server. Tal empresa, Glue, se manifestou tecnicamente de que foi identificado um comportamento que não ocorria no fluxo Open Banking UK, ocasionando o erro impeditivo que necessita de correção e que ainda não está disponível aos clientes participantes. Durante a execução dos testes de conformidade para a certificação, identificamos que quando a TPP faz a chamada do fluxo de autorização, Authorize, para redirecionar o usuário à tela de login na SPSP, o request é enviado criptografado e assinado, JWT, porém, como não existe um KID, a solução de Authorization Server utilizada pela Sensidia não consegue fazer o processo de descriptografia para seguir o fluxo. Esse problema bloqueia a continuação dos testes de segurança através do site da Radium. Foi aberto o pedido de correção e estamos em contato com o Glue. Informaremos a data e hora de solução do chamado assim que tivermos retorno. Não sei se a Valéria está presente aqui hoje e quer complementar. Opa, Renato, tudo bem? Jeremias aqui do Original. Estou aqui representando também o time. Eu sou responsável pela área de segurança aqui do Original e a gente formulou esse pedido junto com o apoio da Valéria, tá? E nós aqui do Original, acho que todas as casas aí que estão dependendo da solução da Sensidia para a certificação de segurança estão passando por esse cenário hoje, tá? E a gente ainda não tem uma solução definitiva. Boa tarde, só complementando as informações de Jeremias, quem fala é Daniel também do Original. Nós estamos ainda realizando testes e, infelizmente, ainda tendo algumas dificuldades na geração desses testes, né, e, consequentemente, a devida aprovação.
né? Sofremos aí essa intercorrência, esse e-mail, se não me falha a memória, foi enviado na sexta-feira. Nós passamos aí o final de semana em ações de contorno, infelizmente sem efetividade, né? Então, é um dos pontos que a gente relatou na sexta, mas, enfim, o prazo acabou se extinguindo, né? Que o prazo acabou sendo ontem. Então, é essa situação que nós nos deparamos hoje, né? Olá, pessoal. Alexandre aqui do GT de Segurança. Me parece uma situação muito pontual de implementação da solução da Sensidia, porque a gente já tem algumas instituições que conseguiram se certificar, que usam outras soluções de mercado, que não tiveram esse problema. Quando vocês dizem, por exemplo, que não existe um KID, que é o ID da chave do JWKS, eu imagino que, assim, você tem também, além do KID, tem o tipo das chaves. O servidor poderia iterar entre essas chaves e fazer o uso da chave que tiver disponível, que tiver marcado como signed. Como outras soluções têm feito. Me parece uma questão mais de implementação da solução de Authorization Server do que, de fato, uma issue do processo. Sim, Alexandre, realmente algo específico da Sensidia, tá? Não é generalizado do processo, né? O que a gente está colocando aqui nesse momento é que esse fornecedor em si está apresentando essa dificuldade, né, para que a gente consiga seguir com a certificação. Com licença, só para, enfim, outro relato, o nosso fornecedor também está com problema semelhante justamente nessa questão do request object criptografado, né? E, assim, me parece que no momento essa questão do request object criptografado é um requisito que descasou da realidade, porque ele surgiu de um momento em que se discutia passar o CPF ou CNPJ no request object, e por isso a questão da criptografia, mas depois ficou decidido que essa informação ela é passada na API de consentimento. Então, a gente corre o risco de estar acrescentando complexidade, enfim, impossibilitando alguns fornecedores por um requisito que, no fim das contas, nem vai ser usado. Eu acho que essa avaliação caberia, tá? Francisco, do ponto de vista de histórico, você tem razão. Assim, essa discussão do uso do encrypted request object, ela foi colocada, ela foi motivada por aquela conversa que a gente teve no passado de onde se deveria ou não encaminhar o CPF do usuário no processo do hybrid flow ou na API de consentimento. O que acabou sendo discutido e mantido para esse cenário é que, apesar de continuar sendo mantido o CPF na API de consentimento, essa não é a solução definitiva. A solução definitiva que a gente imagina, né, o caminho para onde a gente quer avançar, e até a pressão do prazo nos fez seguir por esse caminho, a votação do GT de segurança foi para que isso fosse encaminhado como parte do fluxo FAP, como uma claim do fluxo do Authorize. Por conta da pressão do prazo, se manteve na API de consentimento, mas o uso de request object, a gente entende que ele deveria continuar sendo encrypted, porque não é ali o lugar definitivo em que o CPF deveria ser informado. Tanto que nas primeiras versões, inclusive, da especificação do nosso Security Profile, já constava que o Request Object deveria ser assinado e criptografado. Não, tudo bem. É porque fica só... a gente mudou, a gente voltou ao CPF, ao API de consentimento, mas manteve essa outra complexidade técnica. Então, para atender ao prazo, talvez não tenha atendido por completo esse caminho. Tá? Mas, enfim, Com certeza. Era mais para compartilhar que
esse problema não é de um único fornecedor, né? Sim, com certeza. E assim, tanto que esse era um dos argumentos que a gente levou para aquela segunda sessão com o Bacen, com o CD, de que, pessoal, o GT de segurança continua se manifestando que o lugar certo de passar essa informação é no fluxo, porque o request object já vai ser criptografado. A gente só não seguiu por essa adoção porque a complexidade de implementação era de quem já tinha implementado a API de consentimento passando o CPF. Mas é um bom ponto. Pessoal que está com a mão levantada, o Leonardo e o Paulo, o tema é relacionado a essa questão que foi levantada ou são perguntas novas? Desculpa, pode falar. Eu ia complementar o Alexandre, só para tirar uma dúvida. O que você comentou hoje ainda continua permanecendo, só confirmando, dentro do Request Object o CPF CNPJ, correto? Não. Ela é uma claim opcional que pode ser solicitada pela receptora durante o mecanismo de autenticação para que seja devolvida ali nos endpoints de user info e no ed token, mas ela não é uma claim obrigatória no envio. O envio passa a ser feito pela API de consentimento, pelo endpoint do login intent, pelo consent. Então não precisa ser enviado. O que pode ser feito é solicitado como uma claim do fluxo de authorize e que o authorization server devolva essa informação. Tá bom, obrigado. Alexandre, eu não preciso enviar, mas eu posso enviar, né, se eu quiser. Pode. Isso foi o que eu entendi. Exato. Você e pode aí enviar. O authorization server vai fazer essa validação para mim, né, de que eu... É isso mesmo, Bruno. Enviar a validação obrigatória, né, Alexandre? Então, se você enviar pela própria especificação da FAP, o Authorization Server vai validar se o atributo que você enviou bate com o que for devolvido. Perfeito. Isso é porque é o que a FAP descreve. Cai exatamente nesse cenário de validação do cenário, né? Exato. Se o multiplayer não conseguir descriptografar o objeto, ele não vai conseguir validar e não vai estar compliance com o FAP. Exato. Perfeito. Desculpa, eu não sei se eu entendi o porquê que, nesse caso, ele não envia o key ID nesse request object criptografado. É uma limitação do protocolo ou foi uma escolha de implementação do teste de segurança? Porque aqui, enfim, aqui dentro de casa a gente conseguiu já passar nesses testes. Não sei exatamente nos detalhes como o nosso Authorization Server busca essa chave. Provavelmente deve buscar pelo tipo da chave por criptografia ou assinatura, né? Então deve ter uma única chave de criptografia, ele deve buscar pelo tipo. Mas eu entendo que pelo KeyID talvez fosse mais fácil e mais assertivo, né? Vocês sabem disso? Por que essa escolha de não enviar o KeyID? Olha, Paulo, você levantou um ponto excelente. Assim, talvez a própria equipe da OpenID Foundation pudesse simplificar esse problema passando o OpenID, o KID seria de fato mais assertivo. E eu acho que vale a pena levantar isso para o pessoal da OpenID que está com uma equipe dedicada para acompanhar os testes no Brasil. Se tiver compliant com a especificação, e eles conhecem muito mais do que a gente, entenderem que é um ajuste simples na ferramenta para passar o KID, cara, para mim faz todo sentido que eles façam essa adaptação do lado deles ali. Seria um caminho, né? Uma vez que a gente, falando que a gente tem seed em block, toda a glue em block, pelo que eu entendi. Sim, claro. A minha dúvida é a seguinte, gente, eu tô levantando as dúvidas aqui porque eu li pouco sobre o JWE, li bastante sobre o JWS. O blob que é passado como request object, ele já é criptografado? Se for, então esse é o motivo pelo qual eles não passam o KID, porque se o blob inteiro já é criptografado, então não tem como você abrir o blob para achar o KID, né? É exatamente esse o problema.
Exatamente aí isso. eu vou puxar pela memória aqui, gente, mas salvo engano, um JWE, ele é um JWS dentro de um JWE, e no header do JWE ele é aberto. Mas eu posso estar falando uma grande bobagem, aí eu precisaria de alguém que conhecesse mais a fundo a spec. Tá. Não, tu tá certo, Alexandre. Quando vai, o kit vai no header do JWE, né? Vai, isso. Header, inclusive esse problema do banco original aqui, eu estava debugando o Jansen, que é o gateway que a SenCidia está usando, eles já corrigiram. E lá no debugando ele, o erro estava que ele estava tentando acessar o header do JWE, e como no header do JWE não tinha KID, estava dando o erro. Poxa, gente. Então isso é uma coisa que, de repente, a OpenID Foundation podia facilitar pra gente, né? Sim. Se eles mandarem no header, Não, Alexandre, facilita. foi. Eu ia falar só quem seria o canal, né? Para dar um norte pro pessoal ali do original, e até mesmo, acho que foi não sei quem comentou aqui do Bradesco está com o mesmo problema. Eu vou sugerir vocês o canal que eu precisei acessar quando a gente estava testando na minha instituição. Pelo que o pessoal comentou no workshop, eles estão com um e-mail, né, da própria OpenID Foundation, e eles têm também no GitLab, que é a solução deles lá, onde eles têm os issue tracks, né, as issues que o pessoal pode ir abrindo, e eles estão atendendo com alguma velocidade. Me parece melhor, assim, direcionar isso como um chamado lá no GitLab deles ali, das instituições que estão tendo esse problema. Aproveitando só o gancho, só para reforçar o ponto, inclusive eles comentaram que eles ficaram até, acharam pouco as solicitações, eles estavam esperando muito mais pedidos de ajuda, estão prontos para dar mais ajuda, eles até estranharam o baixo número de consultas a eles, tá? Então, por favor, usem o canal. Eu tô olhando na especificação aqui do JWE, talvez tenha que tomar cuidado para não confundir header HTTP com o JOSE header, né? Eu acho que, pelo que eu tô lendo aqui, o KID ele vai no JOSE header, que é descriptografado mesmo. Mas desculpa, Bruno. Mas ele é opcional, você viu, não? Eu estava olhando agora aqui também. O uso desse membro é opcional, então pode ser que o OpenID tenha optado por usar isso, né? Manter isso opcional, né? Tem que ver qual que é o tipo de implementação que eles fizeram, né? Inclusive eu achei no Git deles, lá do OpenID, alguém comentando isso, fazendo uma solicitação lá fora, perguntando por que era opcional, passando por um problema parecido. Desculpa, Bruno, se eu falei header ali, não era header mesmo do JOSE, tá? Tá, não, beleza. Inclusive o banco original, porque o payload do JWE são 5 etapas, tá? São 5 pontos na estrutura dele, né? Então, e o primeiro ponto é o header. Em relação ao banco original, a SenCidia já deu retorno, tá? Então, eu acredito que essa pergunta aqui, eu até abri na Radeon também, no GitLab deles, mas não tive retorno. Mas o banco original, eu acredito também que já tenha tido como ok, porque a SenCidia é nosso fornecedor. Então, eles atualizaram para nós ontem e acredito para eles também. Sim, justamente. Por isso eu informei que esse e-mail aí é de sexta-feira, tá? Essa issue ela foi tratada, mas eu achei importante justamente essa discussão mesmo que está tendo agora. Sim. Inclusive porque a OpenID Foundation estaria interessada se tivesse algum problema de ambiguidade na especificação que eles estão testando, né? Acho que é legal levantar essa bandeira, mesmo que a gente resolva do nosso lado aqui as instituições que estão com problema, essa possível ambiguidade. É um campo opcional, mas deveria ir, e quando não vem, o que acontece? Pessoal, acho que, seguindo então para a próxima pergunta aqui, alguém tem mais algum comentário sobre esse primeiro tema? Boa tarde, eu tenho duas possibilidades de request object method, by value e pushed, né? A gente pode usar qualquer um dos dois, porque eu percebi que o by value apresenta esse problema que está sendo relatado mesmo, né? Vem o JWE encriptado e algumas ferramentas, inclusive a que a gente está usando aqui, não estão aceitando, né? E o método push ele já funcionou bem, né? Então a gente pode usar qualquer uma das duas, ou tem que se certificar nos dois métodos.
qualquer uma das duas. A especificação deixa lá either or. Então, você pode usar ou o push the authorization request, que é o par, ou o mandar o by value. Talvez fica como dica o pessoal que está tendo dificuldade, porque a gente teve essa mesma dificuldade e a gente mudou para push, e aí a ferramenta já trabalhou muito melhor, né? Eu vou até achar aqui a referência no coisa para passar para vocês. Pô, interessante, Fernando. Acho que essa é uma informação boa de compartilhar. Eu não sei se quem estava no original está na linha, ele ainda está na call. Acho que seria interessante pensar nessa alternativa. Porque o default do sample que eles colocaram é o by value, né? Então a gente começou com esse default tal e ficou quebrando a cabeça e viu realmente que lá no header do JWE não vinha o KID, né? A ferramenta. Aí a gente viu na especificação e entendeu isso, lá, pode ser uma ou outra, né? Até o fornecedor ajudou a gente a falar, pode usar o push de que a nossa ferramenta suporta tal, e aí a gente passou dessa parte aí do teste, né? Pessoal, eu postei no chat o link do nosso Security Profile, é o primeiro item desse link aí da seção Authorization Server. Shall support assigned and encrypted JWE request object passed by value or shall require a push the authorization request. Então é um ou outro. Legal. Beleza, pessoal, agradeço pela informação. Aí estamos em paralelo aqui, até fiz uma brincadeira. Eu estou com uma orelha aqui nesse call e uma orelha no outro com o pessoal da Sensidia, justamente tratando alguns desses itens. Eu já vou passar essas informações para eles também. Muito obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida aqui. Sou o Paulo, do Banco Cora. É sobre a mesma questão do banco original, aí, só que numa próxima etapa. Dentro das keys do JWS tem uma própria chamada use. As chaves vêm tudo como SIG. Só que os Authorization Server, para conseguir descriptografar, eles usam uma chave do tipo ENC. E pelo menos no Glue Server e no Gravity AM, os dois trabalham da mesma forma. Isso está na RFC. Eu não sei se isso é uma coisa que não está funcionando direito no ambiente de sandbox. Vocês sabem me confirmar? Olha, nos testes que a gente fez aqui na instituição, não tivemos nenhum problema, não. Mesmo usando chave SIG? Aonde você está pegando essas chaves? Elas estão quando eu crio o SSA, elas ficam lá no link do application.jwks. É que eu acho que você não deveria. É que eu acho que no JWKS você só deveria ter as chaves públicas do SIG, para você poder expor para quem você está mandando uma request qual que é a chave pública que ele tem que bater contra quando for verificar a assinatura. A chave criptográfica, você criptografa com a pública da outra instituição que você pega, no caso do DCR, do atributo que ele passa da JWKS do cliente. Então, eu penso que no JWKS só deveria haver chaves do tipo SIG. Entendi, não entendi. Faz sentido? Faz sentido. Oi, pessoal, só para tentar contribuir, nós utilizamos um JWKS do Banrisul aqui. Utilizamos um JWKS hospedado na nossa estrutura com uma chave SIG e uma chave ENC. E passou na certificação. A nossa chave aqui, o nosso JWKS só tem a chave SIG. E vocês testaram Private Key Jot ou só TLS Client Auth? Só TLS Client Auth. Tá, mas só para confirmar, o algoritmo da ENC vocês estão usando o RSA OAP, né? Isso. E o algoritmo da SIG PS256. Exatamente. Não, então tu pode colocar as duas na JWKS que ele vai aceitar. Bota keys
E é porque é um vetor, né? Não, isso que nós fizemos. Nós temos um JWKS com 2 chaves RSA diferentes, e cada uma de SIG e uma ENC. Eu fiz dessa forma e passou. Exatamente. Mas se você colocar só de SIG também vai. Se você seguir por cliente MTLS. Deveria ir, Alexandre? Porque eu também tenho essa dúvida. Pois mas deveria usar uma chave SIG para cifrar. Só se o Alexandre está usando uma JWKS que seja lá da Radeon. Se ele está usando uma própria, ele deveria passar daí os dois. Eu tô usando a da Radeon. Por isso, então. Se tu usar uma JWKS sua, você tem que passar daí as duas, né? Porque o que eu entendo é que o JW, a receptora vai usar a chave pública que está no JWKS da detentora para criptografar o request object, e aí a detentora usa a chave privada que só ela tem para descriptografar. Exato. Então, no JWKS da detentora tem que ter a chave pública, né, de criptografia ENC, né? A menos que ele só aceite o PAR, né? Se for via PAR, não precisa de encriptação. Isso. Aí sim, acho que sim. Se ele usar PAR, aí eu acho que não precisaria ter a chave de criptografia. Assim, meu entendimento é esse, é a maneira que a gente implementou aqui, mas só se tem algum ponto que a gente está deixando passar também internamente aqui. Só trazer aqui a dúvida da Raquel Ferrari, que ela encaminhou por e-mail também. A dúvida é: encaminhando um pedido de certificação de segurança após a data limite recomendada de 5/7, mas antes do dia 9/7, incorre risco de não ser certificado para o dia 15/7? Aí o pessoal do squad, acho que Sandbox, né? Pode responder. Eu posso ajudar aqui na resposta, tá? A data do 5/7 era uma garantia, tá? Dado o volume de instituições que iam certificar, acho que são 26 instituições e mais de 40 certificações, acho que são 44. Então, para a OpenID conseguir fazer essas 44 certificações até a data do dia 15, ela pediu que todas fossem enviadas até o dia 5, tá? Passada essa data, perde-se essa garantia, tá? Não significa que não vai ter, tá, o certificado para o dia 15, mas não tem uma garantia, né? Se todo mundo deixar para o final, por exemplo, uma parte mandou no dia 6, outra parte no dia 7, outra parte no dia 8, então, ok, eu acho que não vamos ter problema. Mas todo mundo deixar lá para o último dia, depois do dia 11, daí sim, talvez a gente tenha algum problema de fato, tá? Mas o quanto antes conseguir certificar, melhor, né? Fazer o pedido para não encavalar no final, tá? Não significa que não vai ter o certificado para o dia 15, mas não se tem mais essa garantia, né? Vai depender de como as instituições distribuírem isso no tempo, tá? Acho que a Miro, daí o André está aqui, ele pode ajudar. A gente ia conversar com a OpenID para ver se teríamos alguma opção de botar mais pessoas, caso necessário, para garantir essa data. Mas conversar, tá? Mas inicialmente é essa a colocação que a gente tem, tá? Então, se todo mundo deixar para o final, teremos problema. Se distribuir no tempo aí, é possível que todo mundo esteja certificado na data certa. Só pegando o gancho, vai depender um pouco das submissões. Assim, o que eles falaram é que, como eles já até processaram já algumas antes do prazo, e eles têm, obviamente, sempre dá para dar uma apertadinha. Acho que ele entendi deles que, apesar do prazo ter sido ontem, eles ainda conseguem atender, tá? Obviamente, se alguém submeter às vésperas, aí vai depender de não ter mais nada na fila, tá? Essa é a questão que eles têm uma capacidade limitada, a gente tem que revisar manualmente a submissão, isso obviamente limita. Se todo mundo mandar na última data, eles não vão conseguir garantir, tá? Ainda dá tempo em mandando de receber a certificação, tá? Eu acho que a gente está monitorando dia a dia. Hoje a resposta ainda vai dar tempo, mas se esperar muito, pode ser que não dê. Quanto mais
distante do prazo original que a gente tinha, menos a probabilidade de que eles consigam atender. Pessoal, seguindo as mãozinhas levantadas aqui, então. José Michael está com a mão levantada? Opa, acho. Paulo, acho que você é o próximo. Opa, eu vou fazer a pergunta no lugar de José Michael, ele está com problema no áudio ali. É uma dúvida, tá? Na certificação FAP, parece que tem um teste que testa um cliente registrado para teste MTLS e outro para Private Key. Eu preciso ter os dois tipos de cliente, de fato, fazer 2 vezes o processo de DCR, clientes diferentes, um para cada tipo, ou a gente está entendendo errado essa parte? Não, você como Authorization Server, você diz lá no seu well-known qual que é o mecanismo que você vai suportar. E você só precisa implementar um deles. Tanto que a certificação das entidades aparece na tabelinha da OpenID Foundation qual que foi o cenário que você suporta. Entendi. Então, no meu well-known eu posso configurar qual que eu aceito, né? Não preciso ter as duas, os dois clientes. Sim. Legal. Beleza. Imagino, eu não sei, acho que era uma questão até para ver qual era de Foundation, se você quisesse se certificar com os dois mecanismos, para ter o cheque lá nas 2 colunas da tabela, né? Se teria que pagar adicionalmente uma outra tarifa ou seria um dossiê só. Talvez aí seria uma questão mais de economia do que de fato do... Não, acho que essa eu sei dar a resposta, tá? Na verdade, a certificação de $5.000 paga a certificação FAP com todas as suas variantes, né? Então, a gente poderia fazer num único custo de 5.000 qualquer um daqueles testes ali de cima, tá? Inclusive, aí eu vou furar a fila e eu vou fazer uma pergunta para quem já se certificou. Na hora de preencher o formulário de pagamento, eu me lembro de, em alguma das reuniões dos GTs no passado, ter dito que a estrutura faria a tratativa do pagamento direto para a OpenID Foundation e as instituições fariam um repasse disso depois, junto com o pagamento dos outros custos da estrutura. Vocês também fizeram isso ou vocês pagaram direto? Eu mandei tá pago o meu café aí. Eu acho que o André pode responder melhor aqui, tá? Mas pelo que eu entendi, tá? Foi gerada uma lista, né, de todas as instituições que fizeram pagamento através da Miro, né? E na hora de fazer a certificação, a OpenID está fazendo um batimento. Olha, a instituição daqui, ela está certificada, ela já pagou, ela é membro e pagou o valor de membro, está tendo esse cheque, tá? Eu sei que teve alguma dificuldade de, por exemplo, instituições que se tornaram membros no conglomerado prudencial, né? Porque daí vale para todo mundo, para todas as empresas que estão embaixo, né? Só que na hora de fazer o teste não identificou no nome, no label, o que é o conglomerado prudencial, só a organização. E daí esse batimento ficou um pouco mais difícil, mas a Miro estava ajudando com isso, tá? Mas o André acho que pode responder mais assertivamente se tiver algum complemento. É exatamente isso que você falou. Assim, a gente já recebeu os pagamentos, já repassou com uma listinha e eles já estão pagas já, e eles só estão fazendo a conferência. Isso. E como você colocou, é bom passar o nome do conglomerado, no caso de haver um, para ajudar a encontrar lá. Mas é isso, basicamente. Só complementando, então, todas as certificações que foram solicitadas para a camada administrativa foram já pagas, né? Então, se a instituição X pediu 3 certificações, então já tem 3 certificações lá pagas junto com eles, tá? Leandro, está com a mão levantada? Sim. Eu tenho uma dúvida a respeito dos response modes, o fragment, o form post e o carry. Você sabe informar se é obrigatório o suporte a todos os response modes, ou se a gente não oferecer o suporte ao form post e remover ele do well-known, a gente vai ter problemas? Alô? Essa eu não sei a resposta, gente.
Pelo que eu entendi, então, ninguém sabe dizer isso, né? Eu cheguei a só dar uma olhada lá nos testes de conformidade e eu não vi nenhum teste para form post. Eles fazem só o teste para que carry não deve dar suporte caso seja de token, mas todos os testes são feitos via fragment response, né? Então, é uma dúvida que eu fiquei porque a gente estava com um problema para oferecer o suporte ao form post. E se pudesse não oferecer, seria vantajoso para nós. Leandro, eu entendo que o meu... Só uma sugestão, tá, Leandro? Cara, coloquem esses pontos, como mencionado no caso anterior, lá para a equipe do OpenID Foundation. Eles estão com um time aberto e atuando nas respostas lá o mais rápido. Eles até se propuseram responder coisas em português no passado, tá? Então coloquem isso para eles via e-mail, é importante, tá? Para toda a comunidade brasileira aqui. Por gentileza. Perfeito. Colocar aonde mesmo você sugere que coloque? Desculpa. Eu vou... Aqui no chat tem um e-mail, tá? Tem um descritivo. A gente vou colar de novo aqui pro pessoal. O Eric encaminhou, tá? Mas é o mesmo caminho aqui. O que a gente tem feito aqui dentro da organização eu acho que a pergunta é boa, tá? Eu acho que a sugestão de levar para o pessoal do OpenID Foundation é boa também, mas algumas coisas, assim, dúvidas que surgem de coisas que são opcionais ou não, a gente está se guiando pelo teste de segurança e conformidade de fato. Então, se o teste não exige o form post e o perfil de segurança não exige também, entendo que ele seria opcional e poderia ser guiado apenas pelo well-known. Mas, enfim, acho que a gente pode chegar num acordo aqui também com o pessoal. Perfeito. Vou levantar isso no e-mail. Obrigado. Alguma dúvida adicional que alguém quer trazer? Opa, Daniel levantou a mão. Desculpa, o Leandro está com a mão levantada. Alguma pergunta? Ou... Não, eu esqueci levantada, desculpa. Ok, Daniel levantou a mão agora. Já é uma pergunta mais simples, né? Hoje como que estão as questões da certificação? Quantas instituições hoje já alcançaram a certificação? A certificação do ambiente. Como que está isso hoje? Até onde eu sei, somos 3. Mercado Pago, Banrisul e VV. Isso, mas tem mais. Tem mais 2 que eu não sei os nomes, mas que já aparentemente passaram. Só estava com problema na documentação junto ao OpenID Foundation. O OpenID Foundation estava só guardando o envio do PDF lá para eles publicarem as certificações. 5, e mais uma que aparentemente passou nos testes e submeteu hoje. Eles ainda não analisaram. Então, uns 5 a 6 instituições. Uma sugestão aqui, gente, acompanhe a tabela, tá? Publicada lá no site do OpenID Certification, que após a solução dessas questões de documentação, eles vão atualizando isso lá. O link tá show de bola. O link Maravilha. é esse aí que está no chat, tá bom? Show, muito obrigado. Ok, seguindo para a próxima, vamos levantar então, Rodrigo. Eu ia fazer uma pergunta para os bancos especificamente que já conseguiram concluir a certificação. A gente estava com aquele entrave lá sobre certificado de assinatura, né, que a gente não tinha como liberar ainda a emissão deles nas ACs, e como que conseguiram passar, considerando que a gente não conseguiu fazer a emissão do certificado de assinatura? Homologando o ambiente não produtivo. Tá, foi só sandbox então. Só sandbox. E além disso, a informação que a gente tem, pelo menos, é que o certificado de assinatura não vai ser utilizado para assinar ID token, por exemplo. Mas ele acaba sendo importante por conta do request object. Então, sim, ele é usado. Se a gente não importa o certificado lá no sandbox, usando lá o mecanismo que eles colocaram no guia de operação, ter um certificado, ele não consegue deixar você passar no teste. Interessante essa informação, porque numa outra reunião nos disseram que o JWKS podia ser hospedado na nossa instituição. Não, sim, é que na verdade pode, você tem razão. É que como você está hospedando, você não precisou emitir o certificado, você usou uma chave qualquer
porque a ferramenta não está validando a cadeia dela, né? Sim. A RFC nem pede para validar, né? Isso. Na verdade, nós temos o certificado de assinatura, mas não usamos e até o momento não tínhamos a intenção de usar em produção. Nós temos 2, um da Serasa e do Serp, só não conseguimos importar nenhum lá. Sim. Mas a assinatura em produção não vai ser necessário usar para o JWS dos Requests Objects, não vai ser necessário usar o certificado do ICP Brasil? Em produção, sim. Beleza. Pois é, a nossa informação é que não, que mesmo em produção nós poderíamos manter um JWKS nosso. Sim, é que a RFC não pede para que seja validado. Mas... Sim, não passaria no teste, mas funciona, vamos dizer assim. Exato. Ok. Cássio, está com a mão levantada? Opa, sim. Bom, boa tarde, pessoal. A minha pergunta vai de encontro com a questão do certificado de assinatura, a questão das certificadoras. Não sei se é o fórum correto, mas a gente está com essa pendência da emissão dos certificados pelas certificadoras, né? Por causa do problema de importação do certificado dentro do diretório. Queria um status sobre isso, quando a gente vai conseguir. Acho que aqui já deixaram claro que não é obrigatório que a gente tenha um certificado Serasa e CP Brasil para fazer a certificação. E um outro ponto que até foi mencionado na conversa anterior, não sei se, acredito que não seja o escopo aqui, mas é referente ao certificado de servidor para API. Se ele deve ser obrigatoriamente um certificado ICP Brasil, porque do meu lado eu estou com uma certa dificuldade para importar esse certificado ICP Brasil em quem vai fazer a entrega do meu host de APIs. Acho que vamos quebrar as perguntas então, Cássio. Vamos. Referente à primeira pergunta sobre status, até o momento a gente não tem uma CA ainda com a emissão de certificados. O que a gente vai ter saindo daqui, existe uma reunião emergencial para tratar esse tema, tá? O que eu vou colocar para vocês aqui existe o comunicado que a estrutura do Open Bank está fazendo com as instituições participantes. Então, qual é a nossa ideia? Que a partir do momento que a gente tenha qualquer update em relação aos certificados, essa estrutura de comunicação vai fazer aí o envio de uma mensagem para os participantes, tá? Então, fiquem ligados nos e-mails para poder ter os próximos updates sobre esse tema. Tá? É a única informação que a gente tem até esse momento, tá bom? Então, segundo ponto é que sim, a especificação ela exige que você faça o uso de um certificado ICP Brasil Web SSL, tá? Dentro na publicação do teu API. Até para que você consiga fechar todos os canais, todo o nível de MTLS aí. Primeiro nível de infraestrutura e depois o MTLS ou Outchain. Tá ok, João. Obrigado. Eu creio que essa questão do certificado de assinatura ICP, ele poderia ser melhor exemplificado. O seu uso, ele se limita ao serviço receptor, correto? Que é quando é necessário você cifrar o request object. Para a fase 2, sim. A partir da fase 3, em que a gente vai ter a troca de mensagens assinadas, ainda a definir data, não. Aí ambas as partes vão ter que assinar os payloads. Tá, então uma instituição apenas transmissora, neste momento, não necessitaria realizar esta compra. Eu entendo que sim, mas ela teria que fazer o upload usando um JWKS proprietário e colocando uma outra chave ali, autoassinada, apesar de ela não estar em cumprimento com o que está definido no padrão de certificados do Open Banking, em que esse certificado precisa ser um ICP Brasil. Desculpa, o certificado de assinatura precisa ser um certificado ICP Brasil específico. Isso, mas se ela é apenas transmissora, ela não vai realizar cifragem de request object, correto? Para a fase 2,
Sim, correto, mas para a fase 3, quando a gente começa a ter tráfego de mensagens assinadas, ela precisa. Sim, correto. Ok. Pessoal, só não queria tirar o foco aqui, até para entender se tem mais perguntas em relação ao OpenID aqui, tá? Até para a gente poder manter o propósito do grupo. Eu tenho um aqui. Eu estava na página que vocês mandaram o link, e eu só queria entender. Eu estava vendo que está tendo uma certificação, o Banrisul está com uma, Finance Stack, Mercado Pago com outra. O entendimento a obrigatória mesmo, a gente está falando de qual? A última coluna, que é o DCR, todo mundo precisa se certificar com a suíte de testes DCR. E aí, como? Eu mandei a imagem aí no chat. Sim. É só um recorte. É o BROB ADV OP DCR. Ah, bacana, beleza. Essa todos precisam estar, porque é o teste de conformidade, a suíte de teste do DCR. Uhum. E qualquer uma das outras, que é uma matriz de combinação entre request object ou par, é MTLS ou é private key JWT, é JARM ou não. Então, os outros são as flags do um ou outro, que pode ser qualquer uma delas. Alexandre, sobre esse ponto, o JARM não é opcional na nossa especificação? Sim, por isso que ele é um dos possíveis. Mas eu poderia seguir com um dos quatro que tem JARM e o DCR? Seria suficiente? Entendo que sim. Aliás, desculpa, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, gente, desculpa. Eu não sei. Eu não me lembro de no nosso Security Profile a gente ter escrito que o JARM ele é um requisito ou não. Talvez o OpenID Foundation tenha incluído ali. Desculpa, cara, eu respondi de bate-pronto, mas eu não tenho certeza. Sem problema, sem problemas. Eu tinha entendido com a Radiant que seriam só as 4 primeiras colunas. Eu vou tentar confirmar isso aqui. Não, eu acho que talvez, se a Radiant já te confirmou isso, então possivelmente é isso mesmo. Perfeito. Mais alguma dúvida? Na ausência de dúvidas sobre a certificação em si, se alguém tiver alguma dúvida também sobre certificados e o que estava sendo tratado. Oi, pessoal, boa tarde. Jair. Tive uma dúvida aqui. A CERP entrou em contato com a gente sobre a questão de certificado de assinatura, que eles fazem uma consulta lá no diretório para avaliar alguns metadados lá do software statement. E colocaram que no campo meio ambiente, né, precisa estar com a palavra production. Só que a gente não encontrou nenhuma documentação, né, orientando sobre isso. Saber se alguém já passou por isso, para poder saber se é um padrão já definido, de onde é que encontra, né, onde está fundamentado. Jorge, cara, tá com bastante noise aí tua ligação. Renan, você conseguiu entender aí o ponto? Acho que eu entendi. Quando você cria o software statement, Jorge, você pode selecionar no combo box qual que é o teu entorno, se é o seu ambiente, se ele é live, se ele é teste ou se ele é production. Se você selecionou o incorreto, acho que você pode ir lá e alterar ele no lapisinho, não? Não, perfeito. Isso aí eu consigo. Lá tem um mode, né? O mode pode ser live ou teste. Mas existe o meio ambiente, que é o environment, né? Que você é um campo texto livre. E a CERP informou que nesse campo texto livre tem que estar a palavra production. E não está documentado isso lá no diretório. Não, de fato não. E curioso eles estarem validando isso, acho que até é uma coisa legal para a gente levar para ele, né? Exato. Aí eu até naveguei lá por outras instituições e não vi essa presença, né? E aí eu não me sinto confortável em alterar alguma coisa que não está documentado. Faz sentido. Acho que talvez a SERP tenha pegado a validação daquele combo lá do live teste e extrapolado para esse campo environment aí, mas não tem de fato nada escrito. A gente não recomendou, né, o João?
Não, desconheço também, Alexandre. Acho que é um bom ponto para colocar para eles aí nessa reunião, saindo daqui. Perfeito. Eu vou responder para a moça aqui e aguardar orientações aí diretórias. Mas, Jorge, como é um campo texto e, na verdade, os valores ali são meio arbitrários, se você quiser tirar isso do teu caminho crítico, altera para a produção lá e toca o barco. Do ponto de vista de validação, aí não faz muita diferença, tá? Exatamente. Perfeito. Um manual de validação das instituições, aí não sei se o Zé Michael está aqui com a gente, ele que ajudou a montar, não mencionava isso. Pessoal, se nós não temos mais dúvidas, devolvemos 5 minutos da vida de vocês. Alexandre, para o pessoal poder tomar um café. Ou não? Desculpa atrapalhar. Meu café. Perderam o café agora. Eu só perdi o início, queria confirmar se já foi discutido. Alguém conseguiu fazer upload de um certificado de assinatura de produção no diretório? Eu acho que ninguém conseguiu ainda emitir um certificado de assinatura. Vocês como instituições nós temos 2. Mas de produção, Luciano? Já emitiram? Serve para o Serasa. Só nenhum deles funciona no upload. É por isso que a gente entende que as ACs não deveriam estar emitindo, porque ainda elas mesmas não fizeram os processos de validações finais aqui com os times. Sim, nós ouvimos isso e fizemos um teste anteontem, mas até agora nada. A não ser que eles tenham algum acordo com vocês aí, que eles assumam que eles vão fechar todos os gaps e aí farão uma reemissão para vocês aí com uma nova validação. Aí eu já não sei, uma estratégia tua como instituição aí, junto com as ACs, tá? Mas não é essa orientação que foi passada para eles. Um deles é bem antigo, foi emitido no dia 25, antigo em termos de Open Bank Brasil, né? E o do Serpro é do dia 5. Só para a gente ter certeza que a gente está falando da mesma coisa. As ACs podem emitir certificado EV, que não é específico do Open Bank. Esse normal, essas podem fazer. As ACs podem emitir certificado Web SSL CP Brasil V10, porque também já é uma especificação antiga, já roda há bastante tempo. O que as ACs estão trabalhando junto com a estrutura do Open Banking é nos certificados de assinatura e nos certificados de cliente específicos do Open Banking. Se você tem um desses 2 certificados, soa algo estranho para a gente aqui, tá? Não, é com certeza, porque é um certificado com o ID, por exemplo, do código da instituição, os 2. Cuidado só que algumas IFs, seguindo o WebTrust, o que ela tem de autonomia ali, ela pode ter incluso no certificado Web SSL CP Brasil o ID que está lá no diretório, tá? Isso foi algo que a gente já viu, mas não impacta para você aí para expor as APIs. Agora, os 2 são V5 também, acredito que não seja o caso. Aí já muda, aí já não é o caso. E os 2 com os outros atributos semelhantes ao descrito no diretório, a gente acredita que estejam corretos. A única diferença é que uma delas emitiu o CN com o nome da organização completo e o outro com aquele nome abreviado, BCO. Não entendemos por que ainda. Me soa estranho, Luciano, é isso que eu posso falar para você. Não, nós não estamos conseguindo fazer o upload de nenhum dos 2, mas... Puxar a orelha dos caras lá. Exatamente. Mas temos esperança de conseguir uma troca, pelo menos. Uma remissão. Bora tomar um café? Beleza, só confirmando, pessoal. Eu mandei aqui no chat aquele ponto sobre qual certificação é obrigatória. E, no caso, o JARM é opcional mesmo. Então, necessariamente, a instituição precisa certificar em uma das 4 primeiras colunas e no DCR. Excelente, obrigado, Eric. Nada. Perfeito, pessoal. Obrigado pela presença e pela ajuda aí dos membros aí, principalmente do GT Segurança. E bom fim de tarde aí para todo mundo.